com a médica doutora Benedita Abreu. Essa entrevista está acontecendo em vídeo também pelo YouTube, né? Então, só procurar aí Bom Dia Feira Oficial. Além da Princesa FM, você também tem essa opção, Bom Dia Feira Oficial, o YouTube do nosso programa. Lá estamos ao vivo e você acompanha essa entrevista em vídeo. E a doutora Benedita Abreu está lançando o livro Como se Criam Filhos Assim. Baseia-se em lições que deram certo. Ela é médica com doutorado pela Universidade de São Paulo, pela USP, casada e mãe de Evandro e Everardo Abreu, avó de Marina e Miguel. Então tem muita experiência também, né, na educação infantil, também do ponto de vista pessoal. Doutora, muito bom tê-la aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. E o título é intrigante, né? Eu sou pai de um menino de 1 ano de idade e já fiquei com essa curiosidade, essa pulga atrás da orelha, porque é um título que é uma pergunta, né? Como se criam filhos assim? De onde que surgiu a ideia de escrever esse livro? O que é que motivou a senhora a escrever esse livro? Um ótimo dia, muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando. Muito obrigada pela oportunidade de podermos conversar. Quero mandar um bom dia a todos os seus ouvintes, que são muitos aí nessa audiência da rádio, né? Da Rádio Princesa FM. Então, a rádio bem conhecida e bem ouvida. E é um prazer falar com você. Então, esse livro surgiu exatamente desse questionamento. Várias pessoas me perguntavam quando observavam meus filhos. E especialmente isso foi bem quando eu estava no hospital, bem repetido, quando eu estava no hospital em tratamento, e os meus filhos eram os meus acompanhantes. E eles que responsáveis por todo o tratamento são médicos também. Então, as pessoas observavam a educação, o carinho, o zelo que eles tinham comigo e ficavam perguntando como se criam filhos assim. A equipe técnica do hospital, os colegas médicos. Teve uma colega médica que chegou para mim e eu comecei a falar sobre isso, como criar assim. E ela, peraí, ligou o celular e começou a gravar as minhas respostas. Aí eu disse, será que eu tenho alguma coisa mesmo que dizer sobre isso? E foi daí que nasceu a ideia de escrever esse livro, contando a história de como criei meus filhos e aproveitei, li bastante. Quando as crianças eram pequenas, também eu li bastante sobre educação infantil. É importante para você, Fernando, que está com um bebê pequeno, desde pequenininho, é conversa, é diálogo. Se existe uma palavra mágica, chama-se diálogo. Então, conversar com o bebê, desde pequenininho, é importante. E é daí, em todas as fases da vida. O diálogo é a palavra-chave. Pois é, e que tipo de experiências ou lições que deram certo na prática que a senhora aborda nesse livro, que a senhora traz também para as pessoas? E de fato, claro, sem querer antecipar tudo que tem no livro, mas falando um pouquinho das lições que a senhora traz no livro, doutora. Um questionamento, Fernando, que é muito discutido, que é muito debatido atualmente entre os educadores, entre as pessoas que são autoridade em educação, porque por formação, eu não sou uma autoridade em educação, eu não sou uma pedagoga, não sou uma psicóloga, eu sou uma médica que passou a vida trabalhando como médica da área de imagem, da área de cardiologia, mas não sou uma educadora. Então, um dos assuntos que mais se debate hoje é a questão de birras. Você vai notar quando o bebê tiver 1 ano, 2 anos, 3, a frequência em que se zanga, esperneia e quer porque quer uma coisa. Então, isso se chama birra e é o pavor dos pais, né? Fica com vergonha quando isso acontece em público, né? Então, são as birras. Então, eu ensino, eu digo, como eu lidei com isso, que eu praticamente não tive esse problema, e como lidar para evitar que a criança esperneie e faça birra por uma coisa que ela deseja. Os pedagogos dizem
não atenda na hora da birra, não atenda o que a criança quer, chantageado com uma birra, senão ela grita, ela esperneia, ela faz tudo na frente do público e os pais ficam envergonhados. Então, esse é um dos capítulos do livro, são as birras, ensinando como lidar e como evitar essas birras. Dizem até, doutora, que as crianças hoje são mais impacientes, fazem mais a chamada birra. Isso é mito ou verdade? Esse tipo de relação com esse interesse das crianças pelas tecnologias, por exemplo, influenciam nesse sentido? Porque hoje a gente tem duas situações que preocupam muito os pais e que talvez reflitam de alguma forma, não sei se especificamente na birra ou em algum tipo de comportamento da criança, que é o acesso muito grande a telas, porque às vezes é muito cômodo para o pai ou para a mãe colocar ali a criança, só come assistindo, só fica quieta se estiver assistindo um desenho, muitas vezes se cai nesse erro e se repete. E também a própria ausência dos pais, né? Porque o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais, os pais ficam mais distantes. Essa birra, essa malcriação que se diz tanto, que hoje talvez seja mais frequente, tem alguma relação com esse lado aí da ausência e da presença demais das telas? Do exagero das telas um pouco, isso é verdade, e da ausência dos pais que tentam depois compensar a sua ausência com presentes, com mais permissividade, com mais aceitação das imposições da criança, né? Tem a ver, sim. Então, saber dosar essa quantidade, saber conversar, saber procurar influenciar para outras atividades mais chamativas, para o diálogo, para a conversa, para reuniões de família, que não seja só ficar ligados na tela, né? Para conversas com toda a família. Então, isso é muito importante. Os pais tentam suprir sua ausência. Fernando passou o dia fora, leva um presente caro, né? Então, está suprindo a sua ausência e o seu sentimento de culpa, levando uma coisa, né, para compensar a criança pela sua falta. E quando, no caso, quando tem irmãos, eu não sei qual a diferença de idade dos seus filhos, mas é algo que a senhora como mãe também pode trazer isso, e como escritora do livro, como se criam filhos assim, porque quando se tem dois filhos, né, são duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, claro, com a mesma criação, mas tem suas diferenças. Como lidar com isso? Porque a gente sabe que muitas vezes tem o ciúme, muitas vezes um chega com uma nota excelente da escola e o outro aprontou alguma coisa, você tá brigando com um e elogiando o outro, e gera muitas vezes, pode gerar essa rivalidade. Como se dá com isso? Como lidar com isso, doutora? Uma das coisas que a gente frisa, Fernanda, é nunca comparar. Cada ser é único, não pode comparar. Cada ser você tem que lidar como se ele fosse só ele. O relacionamento é diferente, o relacionamento com cada filho é único e diferente. Não pode comparar, nem muito menos rotular. Aí você já rotula aquele que é o estudioso e aquele que não quer nada. Você não quer nada, você estuda tudo. Nunca rotular, nunca. Nunca comparar exageradamente, nunca fazer comparações entre os dois. Isso gera ciúme, gera traumas, não pode comparar. Você é único e o relacionamento com você também é único. Um relaciona de uma forma, um lhe quer bem de uma forma, outro quer de outra forma. Então, cada filho é único e deve ser tratado assim. Bom, e eu queria abordar com a senhora também esse período pelo qual a gente está passando, né? Eu tiro até pela minha experiência pessoal. Eu falei, tenho um filho de 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, e nasceu já na pandemia, no primeiro mês da pandemia, o primeiro caso da Covid-19 aqui na cidade aconteceu no começo de março, ele nasceu no final de março, então já foi com aquela restrição, e assim tem sido, né? Desde então. Claro que agora aqui os números baixaram um pouquinho, mas a gente está vivendo a pandemia, não é um tempo normal.
Como lidar com esse desafio da educação das crianças em tempos de pandemia? Vai chegando, por exemplo, para mim, um momento de pensar em uma atividade, uma aulinha de música, algo que vá ajudar na cognição dele, mas e aí? E o risco da pandemia? Fica sempre essa questão. E tem o dano também na própria criança, que dizem que pode ser até a longo prazo também, né? No próprio desenvolvimento da criança. Como equilibrar essa situação, doutora? Todos estamos vivendo essa situação difícil, né, Fernando? Muito difícil conciliar. Meus netos a gente teve muita dificuldade. Manda de volta para a escola ou não manda? Né? Ficaram um tempo fora. Ainda hoje estão parte online, parte presencial, parte da atividade online. Criança é difícil segurar online, porque não tem tanto atrativo, não tem como deixar tão quieta para assistir as tarefas. Então, o jeito que tem aí, e balanceando e procurando um equilíbrio entre essas coisas até que a gente se normalize mais. Graças a Deus, estamos caminhando para uma melhora, né? Os números estão mostrando melhora e vamos voltar a uma situação normal, mas ainda estamos tateando e vendo o que é melhor e procurando esse equilíbrio, essa segurança que a gente busca segurança, né, Fernanda? A gente quer estar seguro, quer mandar o filho, mas quer estar seguro de que não está correndo riscos maiores, né? Mas ainda temos esse problema. É o jeito de estar tateando com bom senso, tendo todos os cuidados. Meu pequenininho de 3 anos usa máscara com segurança. É uma graça ele. E a minha de 6 anos, vovó, a máscara. Bom, ela existe das colegas. Outro dia no colégio alguém chamou ela e estava com muita saudade, queria dar um abraço. Ei, estamos em tempo de pandemia, lembra do vírus? Ela não pode abraçar agora. Oh, meu Deus, a gente riu com ela. Tá certo, Marina, você tá certa. Estamos em tempo de pandemia. Tem esse outro lado também, né, doutora? Que a própria pandemia pode trazer esse lado para a criança, esse reflexo na criança que está causando na gente também, né? A gente nunca se importou tanto com a saúde nossa e do outro à nossa volta como agora na pandemia. A gente nunca teve tanto cuidado com o outro como agora. Isso, a nível educacional, pode trazer algum tipo de benefício também? Nem tudo é prejuízo? Exatamente, você colocou bem, Fernanda. As crianças ficam preocupadas consigo e com os outros, né? Elas já têm essa educação que outras não tiveram. E já têm essa preocupação consigo e com os outros. Muito importante. Pois é, no prefácio do livro da senhora tem uma passagem aqui que chama a atenção. Não há geração perdida. O que nos falta hoje em dia é tempo e paciência e dicas claras como as que Benedita oferece nesse livro, afirma o Marcos Piangers, que escreveu o prefácio do livro da senhora. A senhora poderia passar alguma dessas dicas aí, até por faixa etária, porque muda também, né? Eu estou falando aqui muito do universo de quem tem uma criança de 1 ano e meio em casa, mas eu sei que daqui a mais 1 ano e meio é totalmente diferente e daqui para frente é diferente. Fala-se, né? Eu sou marinheiro de primeira viagem, que você sente saudade da última fase sempre e está sempre enfrentando um grande desafio na fase atual. Como é que é isso? Muda a forma de lidar com a criança com o passar do tempo também, doutora? Muda sim, Fernando, muda sim. Cada fase tem as suas características, as suas peculiaridades, os seus aspectos. E cada fase tem as suas coisas boas, seus atrativos, né? Muito interessante cada fase. O Marcos Piangers assim, admiro demais, fiquei muito grato dele escrever esses comentários sobre o livro e achei interessante ele colocar esse aspecto, não há geração perdida. A gente sempre ouviu isso, né, Fernando? Quando a gente era pequeno, ou quando nossos avós, eles diziam, vocês são tão muito acelerados, tão perdidos, né? Não tem nada perdido, tudo é uma questão de paciência, educação, diálogo, muito carinho,
que se tem em cada fase com suas características, né? Foi bem interessante para nós, todas as fases que vivemos com nossos filhos. Eu nunca tive aquele adolescente aborrecido, cobrando essas coisas, cobrando saídas, cobrando bebida, cobrando chave de carro. Tinha amigos nossos que escondiam a chave do carro para o filho não sair. Nossos filhos só saíram quando estavam na hora, quando tinha uma carta para a permissão para dirigir. Nunca escondemos chave de carro. Então, cada fase tem as suas características. É importante a presença, o amor, o diálogo. A presença, o amor, o diálogo, a paciência, o compreender o outro. Compreender cada fase, cada pessoa. Pois é, e o que é que uma fase determina em relação à outra, né? A senhora disse, eu não tive adolescentes aborrecidos, querendo, cobrando muita coisa, mas o que é que a senhora identifica de que foi feito na educação anteriormente que evitou que isso acontecesse? A senhora acredita que a gente influencia de uma fase para outra também através da nossa criação? Desde bebê, Fernando, o que você está vivendo com o seu bebê hoje influencia tudo que vai ser para frente. Tudo tem elo de ligação, tudo é uma consequência, é um contínuo, né? Então, se você está bem hoje, se você se comunica bem hoje, se mantenha se comunicando, isso se prolonga para o resto da vida. Então, você vai ter um bebê que comunica, depois você vai ter uma criança que você respeita e fala para ela o que pode e porque não pode. Então, você vai para o shopping, você diz, olha, vamos ter isso e isso aqui não vamos ter. Então, já está combinado. Faz o diálogo, faz a conexão, tem o respeito pelo bebê, pela criança. Olha, nós combinamos isso, então nós vamos fazer isso. Ele aprende a respeitar você e os outros. Bacana, doutora. Muito bom esse papo com a senhora. Eu queria encerrar esse papo perguntando onde se encontra o livro, né? Como se criam filhos assim. É um livro que, confesso, eu vou consumir também. Preciso disso, preciso dessas dicas. Onde que as pessoas podem encontrar o livro da senhora? Hoje tem meios online, inclusive, para adquirir. Como é que é isso? Já tem e-book, tá na Amazon e em algumas livrarias digitais também, em outras livrarias digitais, mas na Amazon com certeza. Mas você depois me manda o seu endereço que eu mando um para você, dos que eu tenho aqui. Obrigado. Vou ficar muito feliz com esse presente, com certeza. Doutora, é muito bom falar com a senhora. A gente agradece a disponibilidade. Sucesso com o livro, sucesso com a vida e que Mas esse tem livro mais sirva. uma Sim. coisa importante, Fernando. Se esse livro vender bem, se tiver sucesso de venda, toda a arrecadação será para doação. Ah, bacana, bacana. Ainda tem esse Então, lado social também. será de doações, se ele vender bem, se tiver um sucesso de venda, será todo doado para instituições que cuidam de crianças. Legal, que torna o livro ainda mais importante. Doutora, muito bom falar com a senhora. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco. Muito sucesso, viu? Obrigada, Fernando. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Bom dia para os seus ouvintes. Bom dia para você. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Conversamos então com a doutora Benedita Abreu, que está lançando o livro Como se criam filhos assim.